Hoje a gente não prospecta mais e vem e trabalha assim sem parar e até trabalho mais do que a gente consegue, né? Por isso que a gente terceiriza às vezes. Fala galera, sejam bem-vindos ao Vida de Ilustra, um podcast onde entrevisto alunos e alunas do Ilustra S.A. que passaram a ganhar mais clientes e ter trabalhos constantes com ilustração. Hoje estamos com não um, mas dois convidados aqui, o pessoal do Storalic Studio. Lucas e Nando, sejam muito bem-vindos. E aí pessoal, beleza? Privilégio estar aqui junto com o Vitor, contando um pouquinho da nossa história aí. E aí pessoal, beleza? Mas, cara, até a voz é igual de vocês, é incrível. Sim. A galera do Spotify vai se confundir. Tem gente que acha que é uma pessoa só, daí a gente fica trocando, daí quando eu encontro os dois, agora eu tive certeza que é duas pessoas. Então, olha só, tem uma história de dois diretores de arte, né, que trabalhavam em Curitiba, que eram gêmeos, eles são conhecidos como os gêmeos também, e eles faziam assim, quando eles queriam conseguir um emprego, lá no começo da carreira, para conseguir um emprego, eles faziam assim, ó, você pode contratar dois pelo preço de um. E eles se ofereciam assim, para eles trabalhavam criativamente, conseguiram construir carreira desse jeito, mas legal, bacana. Então, olha só, antes da gente começar, eu preciso fazer a pergunta aqui para validar a participação de vocês hoje. Lucas e Nando, vocês passaram a ter mais clientes e ter trabalhos constantes com ilustração depois de entrar no Ilustra S.A.? Sem dúvida, a gente passou a ter trabalho até demais da conta. Aí sim, hein? Então conta um pouquinho da história de vocês, quem são, né? Como surgiu o Storalic Studio, quem é o Lucas e o Nando, um pouquinho da trajetória de vocês. Então, começar falando, eu sou o Lucas, né? E tipo assim, a nossa história, ela começou bem do comecinho, até mesmo antes da gente existir, né? Porque meu avô, ele já ilustrava. Ah, que legal. E daí, claro, não profissionalmente, não tão bem, né? Porque ele vinha da roça e tal. Eu lembro que quando ele era vivo, ele desenhava pequenos desenhos em bloco de notas pra mim e pro meu irmão, tipo no quintal assim. Daí meu pai, ele é ilustrador também, mas não profissional. Ele é azulejista, tentou ser ilustrador. E daí ele sim desenhou bem, assim, pintou quadro, fez pintura realista. Fiz um montão de coisa. Daí lá em casa dos meus pais, né, tem várias pinturas deles lá. E pra gente conservar assim, os desenhos do meu pai, né, a gente pegou os desenhos dele pra gente e hoje a gente guarda os desenhos do nosso pai pra evitar de perder. Que legal. Evitar legal. de um dia não existir mais, né. E daí É muito louco, né, que essa parte de guardar desenho, eu pelo menos eu faço um desenho e eu penso assim, sei lá, né, é tipo um pouquinho da gente que fica, né? Eu tenho essa coisa, e o digital hoje tá perdendo um pouco isso, assim, né? A gente faz tudo digital e vamos apagar a conta no Google e acabou. Sim, verdade. sim. E o legal do ter o desenho físico é que você vê como ele envelhece, né? Tipo, meu pai tinha certeza que o desenho que ele fez, a folha era branca, mas hoje a folha tá amarelada, né? Sim. Quem vê assim acha que a folha sempre foi amarelada. Sim. E daí foi nisso, né? O meu pai. Mas foi muito natural pra gente desenhar. Meu pai nunca ficou falando assim, desenha, vocês vai parar de desenhar. Sempre tiveram apoio, então, em casa, assim, Sim. tranquilo. Sim, foi meio que genético também, né? Assim, foi natural e a gente teve apoio. A gente, diferente aí de muitos ilustradores, né? Falam assim, não tive apoio da família e tal. A gente teve muito apoio. A gente foi incentivado a desenhar assim também. Não muito incentivado a desenhar mais. Quando tava desenhando, meu pai sempre falava assim, eu lembro que meu pai corrigia a gente quando a gente começou a desenhar a pessoa, que ele falava que a gente não desenhava a testa, desenhava logo o cabelo ali, junto com o olho. Com o olho. Cara, eu faço isso até hoje, cara. Eu vou desenhar pensando, putz, falta o testa. Não que isso seja um problema, né? Mas na visão do meu pai, Sim. isso aí tinha que ser corrigido. E daí a gente cresceu, pra nós desenhar sempre foi um sonho, foi tipo, trabalho de escola, era só desenhado. Tem que contar uma história, tem que escrever. Professora, posso desenhar? Pode, tal. E daí na escola a gente desenhou 3 edições do Educação Fiscal, um gibi que a gente inventou. Que legal. 3 edições, cada um era um ano. Quando na escola, né, a gente fez 3 edições do Educação Fiscal, né? Sempre tinha esse trabalho, daí o pessoal escrevia, fazia cartolina. E a gente sempre fazia gibi. Se juntava com mais 2 amigos, eles faziam o roteiro, a história e nós desenhava. Daí a gente fez 3 edições, cada um ano, né? E daí a gente fez também uma outra edição da Consciência Negra, né? Tudo gibi.
Legal. E pra nós, gibi era vida. Ia no sebo, comprava gibi, meus pais compravam gibi, comprava revistinha de ilustração. Muito, muito. A gente tem uma pilha de Nossa, livros então de muito revista. contato, né? Muito contato com arte. Sim. Viviam ilustração, né? Sim, a gente vive 100%. ilustração, 100%. E daí é até engraçado que a gente encontra nossos amigos que têm a mesma idade que nós. Hoje, eles falavam assim, nossa, vocês só falava de ilustração, chegava até a ser chato. Mas nós não percebia. A gente percebia que só se alimentava de ilustração, né? Era uma A coisa gente natural, né? Era muito natural. Mas o interessante é que a gente tinha muito gibi, só que a gente nunca leu um gibi assim. Nunca se interessou por ler. Só comprava por causa do desenho. Ah, que legal. Só por causa do desenho. Muito desenho na vida. E gibi de super-herói, de... que era? Super-heróis, só DC e Marvel só. Só Aham. DC e Marvel. HQ americana, né? A gente chegou a baixar uns dos Simpsons também, que a gente gostava também. E daí, sobre essa influência do gibi e tal, a gente recebeu assim Teve um cara assim, que ele era amigo da minha irmã e falou assim, escreve eles pro Maurício de Souza, tal, pro estúdio e tal. Daí quando a gente era criança ainda, minha irmã mandou pro Maurício de Souza, pro estúdio mesmo assim, eles responderam, a gente mandou um teste lá. E a gente tem a cartinha até hoje, a Ah, que cartinha. legal. Eles incentivou a gente a continuar a estudar. Claro, era criança, né? Eles não Sim. iam contratar. Mas que legal Sim, responder, né? Baita então, incentivo, legal. né? Sim, incentivou a gente, né, a continuar. E daí teve também a gente, quando acho que estava na terceira série, uma professora chegou para minha mãe e ela mesma chamou e falou assim, eles desenham muito bem, coloca eles num curso de desenho, né? Tipo, a professora viu. E daí minha mãe, super apoiadora, foi atrás do curso. Daí a gente chegou num curso da prefeitura, né? E tinha várias crianças, daí a gente chegou lá, ganhou todos os material, tudo super empolgado. Meu Deus, agora eu vou estudar, agora encontrei o meu caminho. Daí eu cheguei lá, a professora passou uma árvore, tal, tipo igual uma criança, porque a professora não era ilustradora, ela não era professora de desenho. Daí que a gente percebeu que na verdade que lá não era um curso, era só para entreter as crianças, né? Ah, Atividade. sim. Era um passatempo, sim. Daí a gente só foi um dia. A gente saiu lá de tão A desanimado, gente ficou triste. ficou muito triste. E a própria professora mesmo chegou do curso e falou pra minha mãe, eles estão mais avançados, é melhor você procurar um outro curso pra eles e tal. daí a gente ficou um tempo sem o curso e tal. Daí um dia nós estávamos entrando no ensino médio, a gente viu... Passou bastante tempo. Passou muitos anos. A gente viu um cartaz lá de curso de ilustração. Daí a gente pegou e foi. Cara, daí ali a gente se encontrou. Ali a gente se E encontrou. vocês moravam, não sei se moram na mesma cidade, em que cidade que era isso? Maringá, no Paraná. Ah, Maringá. Legal. A gente sempre morou aqui em Maringá, no Paraná, né? Ah, bacana. Daí a gente foi nesse lugar e tal, e, aquele ambiente, tipo, bico de pena, esfuminho, nanquim, todo aquele cheiro, assim, me marcou muita gente. E nas paredes brancas, tinha os quadros do professor, que tinha dois professores, né? O Luciano e o Elber. E daí tinha os desenhos dele, os desenhos assim, Perfeito. absurdo. Quando a gente viu, meu Deus, eu quero ser aluno desse cara. A gente ficou lá estudando por uns 3 a 4 anos, virou super amigo deles, E o interessante também é que daí a gente ficou uma fase que a gente não poderia pagar mais o curso, a gente ia ter que sair. Daí a gente ficou super triste e tal. Acho que já fazia uns 2 anos que nós estava lá. Daí os professores lá falou com o dono do estúdio lá e chamou meu pai e falou assim, deixa eles aqui estudando, continuar estudando sem pagar nada. Quando as coisas melhorarem, vocês voltam a pagar. Que legal, cara. Daí a gente continuou por vários meses sem pagar, com o apoio deles, assim. E outro incentivo também, eles falavam assim, a gente, tipo, com 13, 14 anos, super magrinho, assim, super pequenininho, assim, tipo... E daí eles falavam assim, o nível que vocês desenham aqui, quando vocês chegar com 18 anos, com 20 anos, vocês vai estar muito fera. Tipo, esse é o incentivo que a gente recebia. Que legal, cara, que massa. E daí, mais ou menos nessa época, a gente já queria trabalhar com ilustração ali, uns 14 anos. Daí a gente foi procurar o Diário do Norte do Paraná, que era acho que era o maior jornal do Paraná aqui.
que era o O Diário, né? E a gente foi lá, entrou tudo naquele Na negócio redação. gigante, na redação, cheio de cara trabalhando assim. A gente quer ser ilustrador aqui. Daí o cara falou assim, só que a gente já contratou, uma semana atrás, a gente contratou, lembra até o nome do ilustrador, Edu Mazer, não sei onde que ele tá hoje, né? E a gente já contratou ele, agora não tem como contratar vocês, mas vamos fazer o seguinte, a gente faz uma reportagem de vocês. E os caras foram na nossa casa, fizeram uma reportagem, a gente saiu na capa do jornal. Cara, que capa, massa. Celebridade em Maringá, assim. Pior que foi esse ano. Daí abriu o jornal, tinha uma página gigante da nossa história ali, meu. Cara, e vocês têm isso guardado com certeza, né? Tem guardado. Tem guardado. Tem guardado. O nome da matéria era Gêmeos na Ponta do Lápis. Ah, que show, cara, que massa. Isso era no ensino médio, né? Ensino médio, daí o povo na escola, eu lembro que a gente chegou, estudava de manhã, a gente já chegou, a professora já tava com o jornal e leu pra todo mundo, daí os outros ficou aplaudindo, cara, foi muito da hora essa A professora veio, abraçou e tal. Daí, na rua da nossa casa tinha um mercadinho de cima, né? Daí o dono do mercadinho que veio avisar minha mãe que nós estávamos no jornal, você acredita? Que legal, cara, que massa. Ficou super reconhecido e tal. E daí isso aí, daí a gente não conseguiu trabalhar com ilustração nessa época, entrou em uma transportadora como jovem aprendiz. Cada um entrou em uma, né? Cada um entrou em uma. Daí a gente estudava de manhã na escola e trabalhava à tarde. E daí às vezes fazia o curso deles lá. Lá pros 15 anos, assim. Lá pros 15 anos. E daí a gente ficou um ano nessa empresa trabalhando como jovem aprendiz. Daí acabou o jovem aprendiz. Ou a empresa é efetiva ou a empresa te dispensa. Daí eles queriam me efetivar. Daí eu falei assim pro meu pai, eu quero muito ser ilustrador. Quero muito ser ilustrador. Tipo, Que o legal, emprego é um legal. sonho mesmo, né, cara? Sim. Daí eu lembro que eu até falei pra eles assim. Eu falei lá pra moça, olha, eu gostei muito de trabalhar aqui, mas eu quero ser ilustrador, eu quero abrir meu estúdio, falei pra ela lá. E ela, Lucas, tudo Com bem. 15 anos o Lucas já falava que queria abrir o estúdio, tá? Dela, Lucas, tudo bem e tal, uma pena, tá? Da meu pai foi lá, né, porque tinha 15 anos, assinou os papéis de rescisão, tudo. Daí a moça falou, ele falou que quer ser desenhista e tal, né, do meu pai. Eu lembro muito bem do meu pai falando, vamos ver, né, tomara que dê certo isso aí e tal. Daí a gente ficou ali uns 6 meses tentando, procurando na área, não achava, mandava e-mail, mandava currículo. Isso ali na cidade, Maringá, Londrina, ali na região vocês procuravam. Então, a gente procurava aqui na região, né? Daí a gente não achava, daí a gente pegou Deixa eu no Maringá. Tinha um site aqui, tem um site aqui em Maringá chamado maringá.com. É um site de notícia, de emprego, pra você ver a atração cultural, a agenda de atração cultural. Daí o Nando viu uma vaga lá de ilustrador. Daí se inscreveu lá no site e chamaram. Tipo assim, em 3 mil vagas que tinha lá no site, tinha uma de ilustrador, assim. Coisa rara. Coisa rara. Daí eu fui na entrevista, né? E daí daí foi uma fase muito importante para nossa vida. Aí foi uma fase muito importante da nossa vida que eu cheguei lá, conversei assim, com o dono da empresa, né? Era uma empresa de 40 funcionários, uma empresa até meio grande assim, né? Uma empresa de tecnologia, de TI, né? Eu mostrei lá, já tinha um portfólio com ilustração, mas tudo ilustração de super-herói. Ilustração de super-herói, Hulk, Superman. Daí eu peguei e falei assim, daí eu sentei na mesa, o cara começou a abrir no telão, você que faz, eu que faço, tal. Daí ele falou assim, você faz no computador? Daí eu falei, eu faço no computador. Daí ele falou assim, mas é tudo você que faz? Daí eu falei assim, algumas aí é meu irmão que ajuda. Daí ele falou assim, você tem um irmão que desenha? Eu falei assim, eu tenho um irmão gêmeo, ele desenha. Ele falou assim, caramba, que massa. Daí ele pegou e falou assim, você já trabalhou no Mac? Eu nunca trabalhei no Mac. Então você pode trabalhar no Mac e tal. Mas quanto que você quer ganhar? Ele falou assim pra mim. Cara, e naquela cabeça ali de 16 anos, eu quero esse emprego. Eu quero esse emprego, eu falei assim pro cara. Cara, pode ser R$300. Você vê, cara, a ingenuidade, né? Mas só que, assim, a gente vê pelo lado de querer, entendeu? A gente queria aquilo. A gente O dinheiro era o de menos, no caso, assim, né?
dinheiro era de menos, a gente queria viver de ilustração, a gente queria ser ilustrador. Ele falou assim, ah, tá bom, então eu vou, pode ser 700 reais? Eu falei, ah, pode Pode ser ser, pode 700 ser. reais. E nós estava na escola, era meio período isso daí. Sim. Ele falou assim pra mim, mas tem o seguinte, você só vai vir aqui trabalhar se o seu irmão vir junto. Ah, olha Cara, só. primeiro emprego de ilustração aos 16, 17 anos, junto com o Lucas. E eu saí lá da empresa, já peguei o celular assim, liguei pro Lucas. Lucas, o cara falou que só vai vir, só vou trabalhar aqui se você vir junto. Daí aí começou uma saga. E daí, nessa empresa, né? A gente nem sabia o que ia fazer lá. Daí nessa empresa, a gente entrou para ser ilustrador de um projeto da FINEP, do governo, que essa empresa tinha ganhado a licitação para desenvolver o Portal da Inovação. E daí a gente ia ilustrar, o Portal da Inovação ali ia ter tipo gamificação, tipo Duolingo, sabe? Você vai subindo de level, vai ganhando medalha, vai tendo avatar. Então a gente ia ilustrar tudo isso. Tudo que Ilustrar massa. personagem, ilustrar medalha, ilustrar cenário, fazer Que demais. animação. Baita projeto já de cara, assim, né? Sim, projetão aí, que a gente usa até hoje no nosso portfólio, a gente fala lá que a gente trabalhou no projeto pro governo federal na FINEP. Legal, cara. Legal demais. Daí funcionava assim, a gente saía da escola de manhã e ia direto lá pra empresa, né? Comia só um pão francês assim. E, Literalmente. Literalmente, almoçava o pão francês e ia lá. Foi uma fase assim que nós ia no sol, assim, cara, foi uma fase assim que nós ia andando muito. E só que era uma fase boa, a gente gostava daquilo. E eu fazia o cenário e o Lucas fazia o personagem e as animações. E ali a massa. gente começou a trabalhar junto. Em que ano que era isso? Cara, ano 2014. 2014. 2014. 2014. E daí a gente saía da escola e ia direto lá. Então, a gente passava numa padaria, só comprava um pão. Tipo, nós andava muito longe, era muito longe da escola pra lá. E lembro que quando chovia, a gente colocava até sacolinha no pé. Não sei se você já viu isso. Sim, sim. Pra não molhar o tênis. Aham. Não adiantava muito, né? O tênis chegava encharcado. Daí nós Chegavam colocava... feliz da vida lá, né? Que iam Sim. passar Tipo, período desenhando ali. Sim. Daí a gente. Daí o projeto acabou. Ficou. O projeto foi mais ou menos um ano. Daí o projeto acabou, o Nando foi dispensado e daí eles me efetivaram. E daí, como o projeto tinha acabado, eu não passei a fazer só ilustração, comecei a fazer outros negócios de marketing. Daí chegou, no final desses 2 anos, eles viram assim, daí eles falaram, Lucas, o projeto acabou, a gente até te efetivou, você tá fazendo coisas que não é ilustração, né? Você não foi contratado para isso. Daí a gente tá te dispensando. Então eu saí de lá arrasado, assim, E aí já tava com 18 anos, mais ou menos. Porque a gente já tinha tirado carteira, E 18 para 19 anos. Daí, o Nando saiu um ano antes, daí entrou numa agência de publicidade, quer falar aí? Eu entrei numa agência de publicidade, só que um pouquinho antes de entrar na agência de publicidade, um diretor de arte se mudou do lado da nossa casa. Ah, legal. E a gente é muito grato por ele, cara. O Leondas, não sei se ele vai assistir, eu vou mandar pra ele esse podcast. Leondas ajudou muito a gente, cara. A gente foi muito grato por ele, porque ele deu uma dica. A dica que meio que mudou, assim, a gente pode dizer que meio que mudou o nosso rumo profissional. Ele falou assim, cara, trabalhar com ilustração vocês até conseguem, só que tem um caminho que pode agilizar isso daí. É qual? Ele falou assim, cara, entra como diretor de arte, entra como designer gráfico. Começa a fazer arte, banner, cartão de visita, logo. Ele falou assim, abre um perfil no Behance, daí nem sabia o que era Behance. Ele falou assim, vê tudo que o povo faz lá, tipo assim, meio que imita, eu lembro que ele até falou assim, faz campanha tipo falsa pra Coca-Cola, faz esse negócio, né? Uns concepts assim. Tá, que legal. Daí a gente abriu o perfil no Behance, né? E ele sempre dando dica e tal. Daí o Nando entrou numa agência de publicidade aí. Eu entrei numa agência, fiquei trabalhando quase 2 meses lá pra um cara de uma agência lá que não me pagou. E daí eu peguei Tive e falei, dessas também. cara. Daí eu falei, se esse cara não vai me pagar, vou procurar outro. Daí eu peguei e entrei numa agência bem legal, que eu trabalhei lá.
Logo fui chamado por uma outra também, vi no meu trabalho, me chamaram para outra. Daí eu peguei e falei assim, quero trabalhar em casa. Daí eu peguei e tinha ido para Goiás, né? Fui para Goiás fazer uma viagem lá e me hospedei na casa de um cara que hoje ele é meu amigo, né? Eu não conhecia ele na época, daí hoje ele é um grande amigo e fiquei trabalhando com ele por 3 anos em casa. Legal. Mais ou menos 3 anos assim em casa como designer gráfico também. E daí chegou uma outra oportunidade que é a empresa que eu tô trabalhando hoje. Mas já a gente volta nessa história aí. Legal. Daí eu saí lá da empresa do Portal da Inovação. O Nando já estava em agência de publicidade. E daí, uma semana depois que eu saí desse emprego aí arrasado, né? E daí eu pesquisei algumas agências de publicidade aqui perto da região. Eu encontrei uma em Paranavaí, que é uma cidade perto de Maringá. E daí eu entrei em contato, acho que pelo WhatsApp do dono, assim. Eu falei, sou designer gráfico e tal. A gente nem falava que era ilustrador porque a gente não queria... a gente queria Não queria limitar isso, digamos, né? Limitar isso. Daí o cara falou assim, que legal, você viu a nossa vaga? Eu falei assim, não, foi coincidência. Pesquisei no Google e encontrei vocês. Que legal. Daí fiquei lá trabalhando por 2 anos também. Que massa, que massa. Então vocês viveram, além de vocês terem um incentivo de ilustração, vocês entraram na área, digamos assim, que contrata, né? Na área de publicidade, Sim. vocês estavam, né? Estavam sempre perto, com contato assim, com a ilustração, né? Sim, sim. Mas só que o interessante, nesse tempo que a gente ficou como diretor de arte, a gente não ilustrou. Ficou uns 3 anos sem ilustrar nada. Foi mais ou menos 4 anos, assim, foi de... mais ou menos de 2016 até uns 2020, por aí, sem ilustrar. Eu lembro que eu tentei voltar a ilustrar, voltei muito ruim, meu. Voltei muito ruim. Vocês nem desenhavam mais também, assim, né? Não desenhava, só fazia campanha, marketing, essas coisas, né? Sim, Coisa para Instagram, Facebook. E, cara, ajudou a gente. Hoje, a gente une ilustração assim e a gente entende um pouco como funciona uma agência de publicidade, porque a gente trabalhou em grandes agências. E daí... o Lucas saiu dessa agência aí, que ele tava em Paranavaí. Daí... Pegou o tablet e saiu. Pegou o tablet? E saiu oferecendo na rua. Daí eu saí dessa empresa. Eu falei assim, vou trabalhar por conta, né? Agora chegou minha vez de abrir meu próprio negócio. Peguei meu tabletzinho velho, fiz um PDF assim com todas as artes que eu tinha legais e coloquei um preço lá dos combos. 5 posts para Facebook é R$200, por exemplo. Nem lembro quanto sacava os valores. 10 posts para Facebook e Instagram era R$500, tipo isso. Daí eu falei assim, eu vou sair oferecendo nas lojas, né? Fazer igual as agências de publicidade fazem. Peguei meu carrinho, fui lá pro centro, né, de Maringá, da cidade. Chegava abordando as lojas e falava, sou designer gráfico e tal, faço artes para Facebook, Instagram, faço banner, faço campanha. Mostrava todos os pacotes com o meu tablet assim pra pessoa, na entrada da loja mesmo. Daí passei um dia inteiro. Daí eu voltei, não consegui nada. Ninguém deu muita atenção, então eu voltei bem desanimado. Eu falei, nossa, vou ter que voltar a trabalhar em empresa de novo. E daí nisso, aquele primeiro emprego de ilustração que a gente tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, a gente fez amizade lá com a nossa diretora, né, a Nalva. E ela também foi outra pessoa, assim, que ajudou muito a gente, assim. E daí ela estava trabalhando em outra empresa já, uma empresa que faz material didático, assim, trabalha com clientes grandes como Sebrae, Itaipu, Laureate. Laureate é uma universidade que está no mundo inteiro, mas eu acho que se originou na França, se não me engano. Legal. A Engie também, aquela rede de energia elétrica. Daí eu falei para ela, né, que eu estava procurando emprego, daí ela conseguiu uma entrevista para mim, uma entrevista de emprego nessa empresa lá. Eu já pensei comigo, agarrar as oportunidades, né? Sim. Nem tudo é dinheiro. E daí eu pensei assim, eu vou propor para eles para eu trabalhar meio período. Eu trabalho para a empresa, vou ter um dinheirinho baixo, mas vou ter um dinheirinho.
e o outro meio período eu trabalho para mim. Eu construo Legal. a minha carreira. Daí fui lá, os meus pais assim, meio período, você vai ganhar muito pouco, tal, que você tem. Eu falei, mas mãe, tal, falei pra ela meu planejamento, né, minha ideia. E daí aceitaram, daí eu trabalhei nessa empresa aí por um ano, enquanto eu trabalhava, daí eu fui ser ilustrador nessa empresa. Já não era legal, mais legal. diretor de arte, E designer gráfico. mas você se ofereceu como ilustrador ou a vaga era para isso? Como é que foi? Então, eu não lembro se eles estavam precisando de pessoas, só sei que eu falei com ela conseguiu uma entrevista de emprego pra Para mim, ilustração mesmo. pra ilustração mesmo. Legal, que legal. E, e daí nisso, enquanto eu trabalhei lá por um ano, eu fiz trabalho para clientes grandes, como Sebrae, Itaipu, Laurit, Engie, vários clientes grandes. E daí enquanto eu trabalhava para eles, eu ia desenvolvendo meu portfólio. A partir desse trabalho eu voltei a ilustrar de verdade mesmo, todo dia, toda hora. Que E massa. daí chamei um amigo programador, fez o site lá pra nós, colocou todas as imagens, colocou a nossa história lá. E daí eu conheci o seu curso. Daí eu conheci o seu curso bem quando eu tava completando um ano lá de empresa. Isso foi em 2020, né? Acho que foi. Sim, acho que começo de 2020, né? É, né? Começo. Eu acho que foi na turma 2, se não me engano. Isso mesmo. Sim. E aí, é interessante que o Lucas ele pegou e falou assim, Nando, olha o curso Ilustra SA. Olha esse curso. Daí eu peguei e falei assim, Olha o Ilustre SA do Vitor. eu falei assim, cara, não sei. Furada. Falei assim, não sei. Tem milhares de cursos aí na internet aí, você pesquisa curso aí como viver de ilustração e tal. E nisso a gente já acompanhava uns blogs, uns Que dava dica. que dava tá? dica. Só que Mas essas dicas é tudo muito raso, né? dica genérica, Dica muito genérica. cobra por hora. Você tem que chegar e ser assim. Não, aquilo até que você fala assim, você tem que fazer o network. Mas o que é Que network? diabo é network, né? E daí eu conheci o Ilustre SA, daí eu falei pro Nando, isso aqui e tal. Daí ele falou, não sei. Daí eu falei, vou fazer. Não falei pra ninguém. Comprei lá, não falei pra ninguém. E cara, sinceramente, mudou a nossa vida, assim. Mudou a demais, nossa cara. carreira, assim. Cara, nossa, deu uma guinada, assim. A gente tava, tipo, super perdido, assim. Cara, a gente sabia pra onde ir, só não sabia como ir. A gente Pois tava é, muito bem estabelecido. Porque vocês eram diretores de arte, né? Designers, trabalhavam na área. Qual que era a dificuldade que vocês tinham, assim, pra... Tipo, o que o Ilustra SA mudou, assim, na percepção de vocês, né? Porque vocês estavam do outro lado também, né? Sim. Que a gente ficou meio triste que assim, o nosso primeiro emprego, assim, sem ser o da transportadora, foi com ilustração. A gente vivia de ilustração. Daí de repente parou. Daí, cara, vem tudo aquela, tipo assim, por que não ilustração mais? Entendeu? Porque eu não tô conseguindo mais. E designer gráfico, o diretor de arte começou a baixar a vontade de trabalhar com isso, porque não era aquilo que a gente desejava. Se com criança ali, se com 15 anos a gente queria ser dono de um estúdio de ilustração, por que o sonho não estava dando certo, né? Daí essa é a parte assim que começou meio que chatear a gente. E daí o Ilustre SA, você perguntou o que ele mudou, assim. Ilustrar, a gente sempre conseguiu ilustrar bem, a gente conseguia desenvolver campanhas bem, porque a gente já tinha trabalhado com isso. Eu acho que era mais como direcionar mesmo, falar com a pessoa certa, sabe? Apesar da gente conhecerem as pessoas, a gente não tinha isso na cabeça, falar com aquela pessoa e como abordar também. Sim. Tipo, a gente mandava o nosso portfólio, a gente mandava para o atendimento da agência. Ah, sim. Ou ligava e perguntava, e falava, eu sou ilustrador tal, poderia mandar o meu portfólio para vocês? Daí ela passava o contato do atendimento. Sim. Também prospectando pessoa errada também. E empresas erradas. Empresas erradas. Empresas erradas. A gente não estava procurando nem a empresa certa e nem as pessoas certas. Sim. E uma coisa que o curso ensinou Que o Ilustre SA é como chegar a se comportar assim, né? E sem aquele blá 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 de curso assim, porque você vê o vídeo ali do cara de 30 minutos, você não consegue assimilar. Você não consegue entender o que você tem que fazer. E uma coisa que o curso Ilustre SA ajudou é o que falar, como chegar, né?
Perdeu o medo também. Que legal. E daí vocês fizeram, né, aprenderam o método ali e foram para cima. Logo em seguida já começaram a ir para cima. Sim. Foi pra cima com tudo. Cara, eu ficava, tipo, de segunda a segunda, literalmente, pegando e-mail e mandava. Mandava e-mail só terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Eu não mandava na segunda porque o pessoal tá chegando do Então de ressaca ainda, né? semana. Não vai querer ler um e-mail. Se ler, não vai ligar. Não mandava na sexta, que o povo tá empolgado com o final de semana, também não vai ligar. Sim. Então eu mandava terça, quarta e quinta. E mandava, tipo, uns 10 e-mail por dia. E nisso o Lucas trabalhando dessa empresa, e eu como diretor de arte ainda, pra esse cara de Goiás, e o Lucas lá, mandando. E começou a vir trabalho de ilustração pro Lucas, né? E daí veio o trabalho da Localiza, né? É um trabalho pra Localiza. Localiza Seminovos, que já é um cliente grande. Sim. E o orçamento já era tipo assim. O orçamento já era tipo uns 5 meses de trabalho do Lucas. Puta, olha só. E veio pela Artplan, a agência Artplan. É gigante, tipo né? assim, gigante também. E daí eu falei, meu Deus, isso funciona mesmo. Eu acho que eu tô no caminho certo. E vocês lembram quanto tempo depois foi isso? Depois começou a fazer a prospecção? Quanto tempo levou para fechar esse trabalho, para esse primeiro trabalho da Localiza? Cara, acho menos de um mês. Não sei, assim. Ah, foi rápido Acho mesmo, que assim. foi super rápido. Foi rápido porque o Lucas, ele devorou o Lúcio S.A. curso. Era de noite ali. Eu me vendo empenhei o curso. tanto naquilo segunda a segunda, como eu falei pra você, de noite. Legal. É. Porque assim, ele tem o método ali, você pode assistir e não aplicar, né? Não Sim. vai fazer diferença nenhuma, você vai ter o conhecimento. E eu lembro que eu acompanhei vocês ali, e era direto mesmo, né? A gente tirava dúvidas, iam conversando, vocês estavam bem empenhados, Nossa, né? Eu enchi seu saco, hein? O Lucas falava assim, será que eu pergunto isso pro Vitor? Já fiz 3 perguntas pra ele. Eu falava assim, Tipo, já fiz 3 perguntas pra ele hoje. pergunta de semana que vem, eu falava. Eu digo, não, eu tenho que perguntar isso hoje, Que tipo, massa, a ânsia cara. mesmo. E daí veio esse projeto da Localiza pela Artplan e a gente desenvolveu em 2 dias. Foi no sábado e domingo. Foi um projeto urgente. Tipo, eu ganhei um orçamento assim que meses de trabalho a gente ganhou. Em 2 dias, né? Em 2 dias. 2 dias. Demais, que demais. E a cabeça explodiu. E daí eu continuei prospectando. Daí é importante o Nando falar também do emprego que ele encontrou. Daí eu peguei e encontrei o emprego que eu tô hoje, né? Na verdade, como o Lucas tinha saído. O Lucas ele já tinha saído dessa empresa aí. Não, assim, o meu antigo chefe tinha um amigo que precisava de um ilustrador. Então esse amigo falou com o meu chefe me indicou. Daí essa empresa, a Tindim, Educação Que é Financeira. a mesma do Vit, que o Vit tá. Do episódio anterior aqui. Abraço pro Vit. Cara super bacana aí que eu encontrei. Que demais. E essa coincidência, hein, galera? Eu não sabia disso aqui, tá? Que massa. Quando a gente descobriu que o Vit ia ser o segundo convidado, daí a gente ia ser o próximo, a gente até ficou com medo. Meu Deus, o Vit, agora a gente vai vir depois do Vit, que responsabilidade. Que demais. O Vit deu um show lá. E a empresa que é a Sheila, né? E a empresa é com a Sheila também, acho que não sei se é turma 4. Turma 4, Sheila Nogueira. Então, sim. Tá. E daí o amigo do dono lá da empresa que o Lucas trabalhava veio falar com o Lucas, só que ele pensou assim: não sei se eu vou contratar o Lucas, porque o Lucas era lá da outra empresa lá, daí meu amigo pode achar ruim que eu roubei o funcionário dele e tal. E daí o Lucas falou assim: só que eu tenho um irmão, o Nando. Que é bem Aí parecido veio comigo, inclusive, né? Foi um emprego de ilustração pra mim. Daí eu peguei e entrei nessa empresa e ali eu realizei um outro sonho. Eu realizei um sonho. Porque assim, eu cheguei até a fazer um post no Instagram sobre isso. E eu sempre falo pro pessoal lá na empresa. Que assim, quando a gente era criança, a gente consumia muita história em quadrinhos. E quando você é criança, você não para pra pensar que alguém criou aquela história em quadrinhos. Aquela história em quadrinhos tá ali. Você não para pra pensar que existe um ilustrador atrás.
Daí quando você é adolescente, fica adulto, você passa a ver que tem um cara que criou aquilo ali, que desenhou. Você começa a admirar aquele cara. E eu posso dizer que hoje eu sou o cara que eu admirei. Que Eu demais. faço ilustração para livro infantil. E, cara, eu já desenhei mais de 40 e-books, mais de 40 livros para eles. E, cara, eu me realizei. Me realizei ali. Trabalho sem E- parar. Trabalho sem parar. E daí eu faço freelance para eles também. Ah, O olha Lucas só me que ajuda bacana. assim. Ou seja, do Ilustra SA, 4 pessoas ajudam essa empresa aí, ó. Que bacana, olha só. Eu até falo pro Nando que o Ilustra SA ele vai chegar num nível tão grande que vai ser uma universidade. É uma meta distante, mas eu diria que sim, viu? Sim, É uma sim. meta lá pra frente, assim. É virar uma Melier, né? Daí eu tô hoje nessa empresa aí já faz mais de um ano. E, cara, eu ilustro e-book pra criança e eu piro na maionese. A gente ilustra assim e às vezes o Lucas me ajuda. E eu tô nessa empresa, eu gosto muito, eu gosto de ilustrar e o pessoal lá gosta. E eu desenhei um pouco o povo da empresa lá também. Ixi, Sim. foi uma diversão. E, e daí, o interessante também antes de eu me tornar freelancer barra estúdio, eu tava na outra empresa lá, né? Meio período. Daí eu fiz o job da Localiza, que foi em 2 dias. E daí eu continuei prospectando, fiz coisas menores. E daí daí veio da Arte Plan de novo. Veio com o job da Oi. A Oi, né? Que legal. E daí ela falou assim, ó, tem um vídeo aqui e tal, quantos que vocês cobram e tal, orça pra gente? Daí eu tava nessa empresa. E, tipo assim, eu tava prospectando e eu só tava esperando a oportunidade certa pra mim me tornar freelancer, pra mim abrir o meu estúdio e tal. E nisso a gente ainda morava com nossos pais, né? E daí, mais ou menos meio que na mesma semana, uma semana antes, o Lucas teve que recusar um job pro governo de Dubai. O Lucas teve que Nossa. recusar por falta de tempo. Falta Aham. de tempo. Porque se dedicava demais na outra empresa Sim. e teve que recusar. Daí o Lucas falou assim, eu não vou recusar esse. Não vou recusar dessa vez. Chegou lá pros meus pais e falou, vou sair da empresa. Mas você vai sair da empresa? Mas na Estabilidade e empresa tal, né? se é carteira assinada, você tem segurança. E daí ela falou, a minha mãe sempre disse de carteira assinada, segurança, férias. Tal. Eu falei assim, mãe, mas olha o quanto eu orcei, olha o quanto eu orcei. Se fechar, Pra ter ideia, o que o Lucas orçou ali valeria tipo um ano trabalhando numa empresa convencional. Porque era pra Oi, né? Oi. Era pra Oi, uma das Já maiores tinha ganhado empresas 5 meses em 2 dias com a Localiza e veio mais um ano de faturamento no segundo trabalho ali. eu falei assim, mãe, olha isso, se fechar eu vou ter que sair da empresa. Eu não vou deixar essa oportunidade passar de novo. Daí ela falou, tá bom. Daí, fechou. Ah, sensacional. Nós pulou de alegria. Literalmente, nós pulou dentro do nosso quarto, pulou e chamou minha mãe, chamou meu pai, fez aquela festa e tal, fechou. Deu muito triste, com dor no coração, porque eu gostava da empresa. Sentei lá com os meus chefes, né, com o dono da empresa também. Falei assim, ó, já faz um tempo que eu tô aplicando um método aí para encontrar clientes. Eu tenho um sonho e tal de abrir meu próprio emprego. Eu falei assim, eu não tô saindo da empresa para trabalhar para um concorrente. Tô saindo da empresa para criar a minha própria empresa, o meu próprio sonho. Ele falou, tranquilo, Lucas, aqui da empresa só sai ou pessoas que foram para um emprego melhor ou para abrir a sua própria empresa, ele falou. Legal, cara. Já teve E mais aí- um incentivo também, né? Mais incentivo. Tudo na nossa vida assim foi tudo dando certinho. Que demais, cara. E daí eu falei assim, eu falei pra ele o método que eu aplicava, tal, o método do Ilustra SA. E falei assim, isso que tá acontecendo agora não me surpreende, que eu sabia que isso ia acontecer. Só tava esperando a hora, falei pra ele assim. Isso é resultado do meu esforço, do trabalho que eu tô fazendo já durante esse um ano e tal. E daí ele falou, beleza, Lucas, tal. Se precisar, você volta, tal, as portas estão abertas tal. Daí saí da empresa e me dediquei totalmente ao estúdio aí. E nunca mais Depois voltou de- lá. Nunca mais voltei. E daí, foi passando o tempo, foi pegando clientes e eu trabalhando, acho que ainda eu tava como designer gráfico, né?
É que a história vai e volta, assim, a gente vai e volta no tempo. É porque contar duas histórias que Sim. são iguais, mas também são paralelas, Paralelas, assim, né? Aham. confunde um pouco. Confunde um pouco. Mas eu tava ainda com o designer gráfico e veio o primeiro agente de ilustração. Ah, é verdade. Eu Cara, queria chegar nesse ponto. Como é que aconteceu isso aí? Porque vocês são agenciados internacionalmente, né? É, Isso aí. a gente já. Nosso segundo agente, a gente tá hoje, Aham. mas a gente teve o primeiro. E, cara, foi assim. Esse agente de ilustração, ele veio pelo Behance. E tava lá assim. Estamos querendo montar um time. 12 pessoas pelo mundo. E daí a gente pegou e eu falei assim, vamos se candidatar. E o Lucas, não, é em inglês, os caras vão querer falar inglês com a gente. Daí eu falei, não, o Vitor fala, não pode ter medo. O Vitor fala, não pode ter medo. Você tem que ir pra cima. E daí E a gente sempre lá, ouvindo você falar assim, tem que buscar cliente internacional. Se você não fala inglês, usa o Google Tradutor. Dá um Você jeito, tem né? dá um jeito. E daí, na mesma semana, a gente tinha visto um vídeo de um fisiculturista que ele morou muitos anos nos Estados Unidos e ele contando, né, que ele veio lá de baixo e ele, quando estava aqui no Brasil, ele ouviu falar que um fisiculturista americano bem famoso ia vir pro Brasil num show, numa feira, né? Num evento. No evento. Cara, ele conta que ele comprou um dicionário e ele ficou uma semana treinando Saudações, cumprimentos pra chegar no cara e cumprimentar o cara. E ele chegou e cumprimentou o cara e o cara perguntou assim pra ele: você sabe onde tem uma academia pra treinar aqui? Ele falou assim: tem onde eu treino. Então vamos treinar tal dia. Ele treinou com o americano sem falar uma palavra, porque nenhum entendia o outro, né? E o americano chamou ele pra morar nos Estados Unidos. Olha E só, ele cara. foi morar nos Estados Unidos com o americano. Daí eu peguei e contei essa história pro Lucas e falei assim, o Vitor fala, o fisiculturista lá falou, a gente não pode ter medo, a gente nunca teve medo. Aham. Por que a gente vai ter medo agora? Cara, e mandamos. Cara, de mais de 200 Candidaturas lá. mais de 200 ilustradores, mais de 200 candidaturas. A gente foi o único brasileiro, os únicos brasileiros. a entrar Falando nesse pouco time inglês. aí. Falando um pouco inglês. Falando um pouco Falando inglês. pouco Não inglês. estudava inglês, hoje a gente estuda, né? Faz curso e tal. Mas aí já vem um ensinamento para quem tá começando. Aí já vem pra quem vai assistir o podcast, tá começando e tem medo. Cara, não tenha medo. Não tenha Tem medo. que arriscar, Tem né? que arriscar. Tem que ver as oportunidades. E daí, nisso, falando sobre oportunidades, hoje a gente já chegou no nível que a gente está dando oportunidade também. Ah, A que gente demais. tá Conta um pouco mais. A gente tá terceirizando o trabalho para algumas pessoas. Claro, não é muito trabalho, né? Mas a gente já dá a oportunidade. Eu vejo que umas pessoas enviam o portfólio pra gente e delas não se apresenta muito bem. Você fala muito disso também. Tipo, só manda um e-mail, oi, meu nome é tal. Se precisar de alguém, me chama, tal. Daí manda o link do portfólio, só isso. Sim, sim. Mensagem Dessa- genérica, assim. Sim, daí essa pessoa tá perdendo a oportunidade. Essa pessoa tá perdendo a oportunidade. E como a gente foi muito ajudado, a gente hoje, se a pessoa vem mandando um portfólio pra gente, a gente vai lá e cadastra ela na nossa listinha de contato. E a gente responde. A gente Responde todo mundo também. E é essa coisa, né? E sobre a oportunidade, como você se apresentar, e a gente vê muito que não necessariamente quem desenha melhor é o que vai ganhar a vaga, né? Sim, Tem que sim. se apresentar bem. Com certeza. Tem que vender o peixe. E hoje, assim, a gente recebe de 1 a 2 e-mails, de 1 a 2 e-mails por semana de ilustradores pedindo visibilidade, assim. A gente não sabe por que aconteceu isso com a gente. Eu acho que como a gente se comporta como um estúdio, o pessoal manda pra gente e, cara, a gente salva lá. E tem até uns alunos do curso também que a gente já conseguiu distribuir job e tal. E a gente se sente grato em ajudar alguém. Porque a gente foi ajudado e a gente fica feliz em ajudar as pessoas. Aquela também. história do dar e receber, né? Isso mesmo. Você ajuda, vai ser ajudado. Vocês foram ajudados, estão ajudando e é uma troca. E quando você entra e você entende isso, que o mercado funciona assim também, né? A profissão funciona assim também. Quando você entra nesse esquema, a coisa não para mais. E só tende a crescer, né? Sim.
E falando sobre ajudar também, uma coisa legal assim que bem no começo do nosso estúdio assim, que a gente virou freelancer e tal, bate aquela ansiedade. Daí eu pensei assim, vou achar alguns estúdios grandes no LinkedIn, tentar achar o e-mail deles e vou perguntar como é que é, se eles me dão alguma dica. E daí eu encontrei o contato do dono do Pict Studio, o Marcelo. Um baita estúdio, né? Baita Studio, tipo, minha meta. Minha meta é Pict Studio e Black Legal. Maden. Demais. E daí eu falei com ele no LinkedIn, esse é o dono do Pict Studio e tal, né? Ele, eu sou tal, tudo bem? Tudo bem. Eu também tenho um estúdio pequenininho e tal. Eu teria uma pergunta, será que você poderia me ajudar? Pode ser, Lucas, o que você tá precisando? Eu perguntei pra ele, que dica você me dá, assim, pra mim crescer o meu estúdio? Conseguir clientes cada vez maiores, trabalhar com campanhas. Ele falou assim, Lucas, por aqui vai ser difícil te responder, me passa seu WhatsApp. Demais. Um cara de um estúdio grande, que trabalha com agências grandes, que trabalha com clientes grandes, tipo, me chamou no WhatsApp, respondeu todas as minhas dúvidas, ela enviando o áudio. Tipo, você vê a nobreza, assim, das pessoas, né? Tem muita gente que não vai te ajudar, que dá uma dica genérica, mas tem muita gente que vai te ajudar também. Tem muita gente. E não pode focar nesses que não ajudam, né? Eu sempre acredito no lado bom das pessoas, que as pessoas ajudam. E que a maioria das pessoas é assim. Na verdade, sim, eu acredito que todas são assim, né? Daí a gente encontra um ou outro no meio ali, mas foca no restante, cara, que é ali que daí você constrói isso. Sim, verdade. E também, outro estúdio que eu perguntei também foi o Estúdio Rufus. Falei com o Bruno lá, do Estúdio Rufus. Perguntei Super gente pra ele. boas, né? Super gente boa. Respondeu igual o Marcelo lá do Pict, super gente boa. E pior que eles não dão só a dica, como eles te motivam também, né? Vai, Lucas, tá no caminho certo, viu? Sua hora vai chegar, tal. Que massa. Não vê a gente como concorrente, né? Sim, na verdade, assim, até vê como concorrente, mas é que existe mercado, né? Cada um tem o seu lugar. Isso aí que tem muita gente que não entende. Quando eu comecei a fazer conteúdo com o próprio Ilustraciar, criando uma legião de concorrentes. Né? Eu fico feliz de ter vocês como concorrentes, por exemplo. Porque tem espaço para todo mundo. O mercado, as pessoas não têm noção do tamanho que é o mercado de ilustração. Né? E não só lá fora, no Brasil também. É muito grande. Então, assim, a galera às vezes não acredita e sim, tem espaço para todo mundo. Né? Sim, acho isso. Isso mesmo, tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Mesmo os iniciantes, como os que já estão há bastante tempo, né? E vocês queriam me contar uma história, né? Eu lembro, antes que a gente estava conversando, vocês queriam me contar um caso aí. Então, a gente falou, né, que nosso pai, ele tentou ser ilustrador e tal, e há uns 40 anos atrás, nosso pai bateu lá na Editora Abril, lá na porta, lá, em São Paulo, com a pastinha debaixo do braço, assim, de desenho. E daí ele, uma pessoa simples, né, da roça, uma pessoa assim que não tinha estudo, não tinha muita técnica e tal. Daí o rapaz assim que avaliou ele falou assim, você tem que se expressar mais, você tem que passar mais sentimento nos desenhos. E nisso ele não conseguiu mais, né? Era outra fase, 40 anos atrás, uma pessoa simples do interior. E também por ser uma pessoa da roça, ela tem que agarrar qualquer oportunidade. Sim. Não pode tentar viver de um sonho, né? É verdade. Ele não pôde, né? E, cara, usando os métodos do curso, do Ilustre SA, o Lucas prospectando, indo direto às pessoas que tem que falar, direto ao ponto. Cara, a gente encontrou o diretor de arte da revista Quatro Rodas da Abril e, cara, a gente realizou o sonho do meu pai, que era desenhar pra revista Abril, de ter a revista aqui. Que demais, cara. A gente desenhou o futuro dos carros elétricos para a Editora Abril. Tem outra aqui também. Tem outra parte. Meu Deus, sensacional. Que incrível, cara. Realizaram um sonho de família, né? Isso, realizamos o sonho do meu pai e a gente já desenhou umas 5 edições da revista Quatro Rodas. Virou cliente frequente também. Viramos clientes frequentes. A gente fez a campanha 20 anos especial Melhores do Ano. A edição de 20 anos do concurso, né? Melhores do Ano, que é os melhores carros do ano, né? Eleito pelos próprios consumidores. É a principal matéria deles, assim, né?
Sim. Sim, a do principal ano, né? matéria. E a gente, cara, eu lembro que ainda a gente morava com nossos pais, que a gente mora em outra casa já faz 5 meses, né? E daí a gente. Eu tava dormindo no almoço e o Lucas falou assim, cara, a editora Abril veio atrás de nós pra pedir um orçamento. Acorda, acorda. Acorda, me acordou, e a gente ficou muito feliz, cara, ficou muito feliz, assim, ficou emocionado. Contamos pro nosso pai e daí a gente pegou e desenhou pra eles e daí a gente se mudou de casa, né? Só que a gente assinou a revista pra revista chegar em casa. Com o endereço do nosso antigo endereço Aham. dos nossos pais, né? E a revista chegou lá na casa do meu pai. E, cara, era um sábado, assim, umas 7 horas da manhã, eu só vi alguém bater no portão, tá. Quando eu vejo meu pai com as revistas na mão, ele entrou, abre pra gente ver. Chegou as revistas e tal. E a gente mostrou pra ele, assim, e foi Cara, foi uma história, assim, pra gente, foi um momento, assim... Emocionante, né? Meu Deus. Emocionante. Assim, você vê o seu pai, assim, chegar no portão pra querer ver a revista, cara. Meu, que orgulho, né, Ele cara? tanto Que orgulho. almejou. Sim. Sim. Isso Que aí, demais, daí. cara. Então, vamos lá. Vocês realizaram o sonho de família, montaram o estúdio, trabalho sem parar. Qual que é a meta de vocês agora? Onde vocês veem o Storalix Studio daqui a um ano, 2023, ou final desse ano? Ou, sei lá, meio do ano já, que as coisas estão indo rápido por aí, né? Antes da gente responder essa pergunta, a gente queria ressaltar aquilo que você falou, né? Que no começo é aquele gráfico que você sobe prospectando, depois você para. Hoje a gente não prospecta mais. E vem e trabalha assim sem parar. E até trabalho mais do que a gente consegue, né? Por isso que a gente terceiriza às vezes. Sim. A gente, até na virada desse ano aí de 2021 para 2022, a gente saiu uma semana de férias. E, tipo, WhatsApp ali, chamando, o povo chamando. Eu falo, tô de férias, tal, espera eu voltar, tal. Pode esperar? Posso. Tal, o povo chamando. E da nossa meta, né? Nossa meta eu acho que continuar fazendo o trabalho que a gente tá fazendo. Conseguir pegar campanhas ainda maiores, com clientes ainda maiores. E trabalhar menos, né? Sim. Hoje a gente não trabalha muito. A gente trabalha umas 5 horas por dia. 6 que horas show. por dia, às vezes. E daí a gente não trabalha tanto. A meta é trabalhar menos, delegar mais funções a outras pessoas, dar mais oportunidade. Que demais. E hoje, assim, a gente, graças ao método do curso do Ilustra, a gente não prospecta mais e a gente recebe muito pedido gringo, internacional. A gente está trabalhando num projeto aí para Nova York e vieram atrás da gente, assim, porque a gente soube se comportar no mercado, né? E hoje a gente cheio de orçamento. A gente recebeu outro orçamento dos Estados Unidos que jogamos para semana que vem. Que demais. Então, e a nossa meta é ser um estúdio grande, ser um estúdio forte, e ajudar pessoas, como a gente foi ajudado, ajudar alguém também. Na verdade, vocês já estão na meta, né? Se for pensar, já estão nessa meta, já Sim, são sim. grandes. Às vezes não tem noção, né? Do trabalho, do tamanho que a gente tá, mas vocês já estão numa proporção grande. Né? Já Sim, estão sim. ajudando pessoas. Legal demais. Sim. E o importante falar também é que quem está começando, principalmente outros alunos do Ilustra SA, pode pensar assim, nossa, eles deram super certo, por que comigo não está dando? Mas a gente tem que parar para pensar que a nossa história mesmo começou quando a gente era pequeno, entendeu? Tipo assim, a gente começou lá pros 15 anos, 16 anos, quando já fez o primeiro trabalho, já pensou em ser um estúdio, entendeu? Sim. Sim. E pra quem tá começando, assim, não desistir. A gente teve uma ilustradora que falou assim pra gente: eu comprei o curso Ilustra SA, mas eu vou tentar por um ano. E o Lucas ouvindo o áudio dela ali, peguei, virei pra trás e falei assim: não, fala pra ela que se ela pensar que se ela só tem um ano para dar certo, ela não vai dar certo. Se ela pensar assim, ela tem que pensar que nem a gente pensou. É isso que você quer, você tem que agarrar aquilo, se for o que você quer. E a gente falou, coloca em prática o curso que a gente fez. E a gente, tipo assim, a prova viva, cara. Que, tipo, você colocar em prática o que o Vitor estudou, o que o Ilustra SA estudou, você vai certo. conseguir. Que demais, cara. Que demais. Galera, muito obrigado pela história de vocês. Assim, inspiradora demais.
É um prazer ter vocês como colegas, alunos e colegas, né, de profissão aí, muito bacana mesmo. Quem quiser acompanhar vocês, qual é o Instagram? Não sei se querem passar do estúdio de vocês também, pessoal, manda ver. Então, o nosso Instagram do estúdio é Storalic. @Storalic. Storalic com S mudo, né? Storalic. S mudo E C no final. C mudo no Storalic. final, né? Storalic é o nosso sobrenome, né? Talvez alguém tenha uma dúvida. É. E daí o Instagram ele tá desatualizado, né? É muito trabalho, não dá tempo, né? Isso acontece também. Mais uma prova que para você conseguir viver de ilustração nem necessariamente precisa estar com o Instagram em dia ali, né? Você fala muito disso também. Legal demais. E daí tem os nossos Behance, né? Lucas Storalic e Nando Storalic. E daí também tem o nosso site, né? www.storalic.com.br. Show demais. Galera, brigadão mais uma vez. Parabéns por todo o sucesso aí. Torço por vocês, sou torcedor de vocês aí. E podem contar comigo. E a galera aí, ó, tem mais 2 pessoas aí iluminando o nosso mercado aí. Brigadão, pessoal. Galera, muito obrigado. Não deixe de se inscrever aqui no YouTube, no Spotify, na Apple, na melhor plataforma para você acompanhar. E semana que vem tem novo episódio aí do Vida de Ilustra. Valeu, um abraço e até mais. Valeu, pessoal.